Meu amigo vascaíno, o Vasco anuncia oficialmente o quarto reforço e olha, o quinto reforço está muito bem encaminhado, camisa 10 que está chegando lá do futebol russo, reforço que vai agregar muito ao Vasco da Gama nessa luta para escapar contra o rebaixamento. Isto mesmo, a SAF aí do Luiz Melo, depois que entrou o dinheiro aí do Fundo Serengeti e também entrou a primeira parcela do valor referente à venda de Pedro Raul, começa a se mexer no mercado. E o seguinte, a gente vai falar também muito aqui sobre essa questão do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Atlético Paranaense, viu? Jogo decisivo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série A. E muitas mudanças no time do Vasco, tá? E desfalque de peso para esta partida aí. Então vamos lá. A partir de agora, mais um vídeo do Laureano. Por favor, galera, dê uma força aí, se inscreva no nosso canal, dê essa moral, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vou começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco buscando a sua primeira vitória no estádio de São Januário. Algo inédito. Nosso Caldeirão, o Vasco ainda não conseguiu fazer valer a situação do mando de campo. Novo treinador, vida nova e muitas modificações no time do Vasco da Gama. Olha só, Aureliano treinando como titular pelo lado direito, lado esquerdo, Figueiredo treinando e o seguinte, lá na frente jogando como camisa 9 até chegar o novo reforço, nada mais, nada menos do que Gabriel Peck, que é o atacante do Vasco da Gama com mais gols esse ano, junto com Pedro Raul, que deixou o Vascão da Gama. Bom, seguinte, o Vasco vai ter, ou possivelmente terá um desfalque de muito peso, porque o Léo Pelé sentiu aquela lesão, aquele desconforto muscular, e a gente imagina que a zaga deverá ser Capasso e o Maicon. Laureano e o Medel. O Medel vai jogar ali como terceiro zagueiro, o Vasco treinando ali com 3 zagueiros ali. Estou curioso para a gente poder ver essa formação do Vasco num possível 3-4-3, certo? Bom, com relação à situação aí de reforço, grana liberada, a SAF do Vasco não tem dinheiro, mas agora entrou aí a situação dos 42,4 milhões da cota de TV e também da situação aí da primeira parcela da venda do Pedro Raul para o Toluca do México, perfeito? Então, o Vasco da Gama aí, ó, o que tem de concreto, Laureano, com essa situação de reforço aí? Porra, Serginho Kosovo, como é de conhecimento de vocês, a gente também contratou o Maicon e contratamos aí o Medel. E hoje, né, quarto reforço aí confirmado do Vasco da Gama. Falei para vocês, galera. O pessoal falou assim, Laureano, bota só quando vier. Bruno Bragedes já era do Vascão desde do final de semana, onde ele se reuniu com Ramon Dias, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, quando o Red Bull Bragantino fez a partida com o Botafogo. Então, Bruno Bragedes é anunciado como novo atleta, Vasco caminhou, vai ser o meia do Vasco da Gama, jogador que passou por todas as categorias de base do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama, não, minto, que passou por categorias de base de seleção brasileira, que foi muito bem lá no Internacional, mas não foi tão bem assim no Red Bull Bragantino. Então, bem-vindo aí, Bragedes, para o Vasco da Gama, e o Jefferson é aguardado aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos para o lateral esquerdo, tá? Vamos lá, passar aqui para vocês aqui algumas situações, tá? Ainda tem mais um jogador que está fechado, coloca atenção que a gente vai falar aqui no final do vídeo, tá? E eu vou dar essa notícia aqui em primeira mão, depois vocês podem me cobrar.
Vamos lá, situação aqui de Leonaldi, tá? Jogador que ganhou muito peso aí nas últimas horas aí, volante que também tem sido especulado lá no Palmeiras. O Vasco quer muito esse jogador, esse namoro é antigo aí com o Leonaldi aí. A Ponte Preta vê com bons olhos aí a venda do jogador para poder fazer caixa, tá? Então evoluiu bastante mais esse reforço aí. Porém, a situação do Abel Fernandes babou, isto porque o empresário chegou a anunciar o desligamento dele junto ao Peñarol. Mas aí pintou aquela situação do Peñarol e a FIFA, o empresário ficou assim, temerário de não poder mais exercer essa função, que deu uma forçadinha de barra, e abre aspas aqui para o empresário Pablo Bittencourt, né? Ele disse assim, ó, um dirigente do Peñarol, em que tenho muita confiança, me ligou e me fez pensar e saber que essa saída pode prejudicar o Peñarol. Então, não vem mais aí o Abel Hernandes, certo? Bom, porém, o Vasco da Gama tem negociações aí avançadas, tá? Com o Michael Santos, certo? Jogador lá do Talleres. Então, vocês podem me cobrar aí. Nas próximas horas, a gente pode ter o anúncio desse jogador. Agora, o que foi impactante mesmo, que pegou a gente de surpresa, e hoje eu vou falar aqui, tá? Esse jogador vai jogar no Vasco, depois vocês me cobram. Carrascal, Laureano, só acredito quando chegar. Quando chegar, vocês vão chegar aqui e vão falar assim, Laureano, você estava certo. 4,5 milhões de euros. O Vasco fez uma proposta por 50%. Inclusive, o empresário do jogador já está para fazer os trâmites finais lá na Rússia, lá na terra do Putin. Então, tá muito bem encaminhada essa situação aí também, certo, pessoal? Então, o Vasco, né, começando finalmente aí, né, finalmente o Vasco está correndo atrás das coisas aí, antes tarde que nunca. Jogadores aí de certa bagagem, experientes, né? Como esse Carrascal, esse cara é bom jogador, excelente jogador, o atacante também do Talleres, mas é o seguinte, será que vai dar tempo da gente recuperar? A fé move montanhas. Vamos ver aí se a gente consegue recuperar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Seria um sonho aí chegar, quem sabe, numa Copa Sul-Americana. Difícil, né? Difícil. Deixaram chegar numa situação muito, 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 muito difícil. Pelo menos a gente vai tentar aí salvar essa Série A com dignidade. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.